E eu queria compartilhar com os irmãos um sermão que vai ao encontro do tema que nós estamos trabalhando na Conferência da Juventude, o tema da Conferência DNA, que é esse que está aqui atrás, no princípio Deus. Eu queria saber se os slides estão aí, eu enviei, então pode colocar na tela, por favor. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos repetir esse último verso? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante, Senhor, desta verdade fundamental em que lemos aqui, que afirma que Tu, Senhor, criaste todas as coisas, no poder da Tua palavra. Senhor, nós queremos clamar a Ti, a Tua ação sobre nós, nessa noite. Precisamos, Senhor, da verdade que nos liberta, precisamos, Senhor, da verdade que nos transforma, Senhor, da verdade que nos converte, da verdade que nos aperfeiçoa. Que Teu Espírito Santo, nessa noite, possa nos iluminar esta verdade, para que estejamos preparados para enfrentar as lutas e desafios, e dar sempre a razão da nossa fé. Portanto, Senhor, afasta de nós toda distração, toda confusão, toda voz concorrente seja silenciada no nome de Jesus, para que somente ouçamos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como eu já afirmei, o tema do nosso sermão é o tema da conferência No Princípio Deus. E a guisa de introdução, eu peço para os irmãos colocarem no slide que está marcando introdução, isso, obrigado. A guisa de introdução, eu queria apresentar para os irmãos a ideia do que vamos tratar aqui. E hoje a gente está se reunindo aqui em torno deste tema, e desde sexta-feira a juventude pôde ouvir a palavra do Senhor apontando neste tema. Tivemos a oportunidade na sexta-feira de ouvir o nosso pastor Carlos Elias nos mostrar que no princípio Deus, inclusive no princípio do texto escrito, Deus foi o primeiro que escreveu a revelação e entregou para Moisés. Então, no princípio até da escritura é Deus. E é interessante, peço que você que não teve essa oportunidade de assistir, visite o canal da nossa igreja e você vai ser abençoado com essa palavra. Ontem, no sábado, que tivemos um louvorzão muito animado aqui, tivemos a presença do pastor Paulo Vale, e ele reforçou também algo muito importante, que Deus é o X da questão. Deus é o agente principal e único, pelo qual deve permear os nossos pensamentos, as nossas decisões, e a realidade só perdoe-me a redundância, real, porque no princípio Deus. E nessa noite vamos continuar tratando desse tema que afirma que Deus é o princípio, Ele é o fim, Ele é o motivo, Ele é a razão da nossa existência e de toda a realidade que conhecemos e outra que também conheceremos na glória com Ele. Portanto, quando Gênesis capítulo 1 afirma: no princípio Deus criou os céus e a terra, não é apenas uma afirmação, uma narrativa cronológica, dando um ponto de partida, mas é um fundamento do qual todas as outras verdades se advêm. Quando vamos aos Salmos, e os Salmos nos ordenam a adorarmos a Deus, a louvarmos a Deus, a maior explicação e a maior motivação é porque Deus criou os céus e a terra. E o fato dele ter criado os céus e a terra, e tudo que veio depois, inclusive nós, demonstra que Deus é bom.
Portanto, a nossa palavra para os irmãos nessa noite é uma palavra de voltarmos ao fundamento, para que possamos viver e olhar para o futuro firmados no fundamento, para que não estejamos pendendo para pensamentos que tentam excluir o Senhor da nossa realidade. A despeito então dessa luta que vivemos nessa época, uma época onde a ciência é muitas vezes vista como opositora da fé, ou ao contrário, a fé é opositora da ciência. A despeito dessa situação que nos encontramos hoje, eu queria explorar com você qual deve ser o nosso posicionamento bíblico diante dessa pseudo, me atrevo a dizer, a contradição, que tentam dizer que há contradição entre ciência e fé. Tivemos a oportunidade agora mais cedo, no canal da nossa igreja, ter uma conversa sobre essa dinâmica de ciência e fé com o seminarista Rafael, o seminarista Pedro e o seminarista Lucas, fazendo um podcast da juventude. Quem quiser acompanhar esse assunto com mais profundidade pode assistir. Quem não teve a oportunidade de ver, está no canal da nossa igreja. Portanto, precisamos hoje reafirmar esta verdade fundamental: no princípio Deus. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, pode avançar no slide, por favor, isso: a majestade da criação de Deus. Não temos hoje oportunidade, tempo para aprofundar, esmiuçar e detalhar cada detalhe da criação, mas a minha recomendação para você e para mim também é que sempre revisitemos este capítulo, primeiro, capítulo 2, capítulo 3, porque estes capítulos, eles mostram o porquê nós estamos aqui e como que nós chegamos até aqui, e qual é a nossa realidade. Essa realidade se apresenta em função do que acontece no capítulo 1, 2 e também no capítulo 3. Durante todo o mês nós vamos perpassar pelo tema da cosmovisão cristã, que foi falado também na conferência, que é que é a visão de mundo que todo crente deve ter, uma visão bíblica do mundo, uma visão cristã do cosmo. E nós vamos então falar sobre criação. Estamos já falando criação hoje também. Vamos falar nas próximas semanas aí sobre redenção, mas antes também falaremos da queda e vamos falar da consumação. Esse mês nós vamos conversar sobre isso. E aqui nesse primeiro ponto, é preciso perceber e identificar a majestade de Deus nesse ato criador e também no produto realizado, a criação. E o primeiro ponto aí, o número 1, que você está na sua tela, a gente tem dentro do capítulo 1 a formação do universo e da terra. As pessoas tentam dizer que Deus não participou e não se envolveu e não foi o agente, mas a Bíblia diz que Ele é o agente, Ele é o principal. E eu queria destacar alguns versículos ainda do capítulo 1, no versículo 4, versículo 5, versículo 6, que dizem assim, quando já lemos até o 3, em que Ele criou a luz, né? E a luz, então, haja luz e houve luz. E a partir do verso 4, Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. E assim Ele fez, e passaram-se a tarde e a manhã do segundo dia. Já no verso 9, Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. No verso 11, o texto diz, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as espécies. E assim foi. No final do verso 12 e o 13, e o 14 em diante, o texto diz assim, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, verso 14, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E no verso 18 e 19, final do verso 18, diz assim, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então nesse primeiro ponto, nós podemos ver que o texto sagrado,
ele narra com detalhes suficientes para se ter uma percepção e uma ideia que se pode ser verificada, inclusive cientificamente, de como foi criado o universo e também de como foi criado o planeta que vivemos, chamado de Terra. E é interessante como Deus, quando você contempla esse cenário, o planeta, as terras em que vivemos, a natureza, quando você contempla o que se sabe do universo, você percebe que tem beleza e tem ordem. E a vida sem Deus é o que se apresentou, por exemplo, ali no verso 1 e no verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Antes do princípio, e enquanto Deus não agisse, o que se tinha era desordem, o que se tinha era caos. Mas a partir do ato criador de Deus, o que se tem é ordem, porque Deus é um Deus de ordem, e não apenas ordem, beleza, porque Deus é belo. Então, nesse primeiro ponto eu destaco que quando Deus cria o ambiente que seria povoado com os animais e também com aqueles que cuidariam da criação, os seres humanos, Deus formou algo belo e ordenado. E se você aprofundar e pesquisar sobre o planeta, a natureza, tudo que envolve o espaço, você vai ver que é muito improvável, e eu posso dizer como professor de matemática, matematicamente improvável, que se tenha se formado algo tão perfeito, algo tão ordenado, com riqueza de detalhes, com precisão de funcionamento, se não fosse um agente superior intencional, que a Bíblia chama de Deus. E quando então nos deparamos com outras afirmações, devemos nos opor e reafirmar, no princípio, Deus. Bem, o segundo ponto que eu queria destacar são os personagens, que foram colocados nesse ambiente. Primeiro os animais e depois os seres humanos. Verso 20 até o 31, não vou ler tudo, vou destacar alguns versículos, vão dar algumas informações importantes aqui para a gente. Verso 20 diz assim: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. No final do verso 21, o texto diz assim: e Deus viu que ficou bom. Já no verso 23, o texto vai dizer: passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Verso 24, o texto diz: e disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. No texto do verso 26, aqui há a Trindade planejando criar o ser humano. Vejamos então. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E dentro do planejamento, continua o texto: domine ele. Para resumir nesse momento, domine ele sobre o que foi criado. Domine como Deus domina. Represente o Criador. Esse foi o planejamento para a criação do ser humano, e já um planejamento com propósito. Portanto, uma vida sem Deus é uma vida em desordem, em caos, e uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Agora, quando temos Deus como princípio e o principal, ou melhor, o único, então há beleza, ordem e sentido, propósito, vida. O verso 27, dentro do que a gente está vendo aqui, Deus então planejou no verso 26, no verso 27 Deus criou, assim foi. Criou Deus a imagem, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem e dominem. Então o que ele planejou, ele também declarou, debaixo de uma bênção, ele declarou para o ser humano assim fazer. E o verso 31 do capítulo termina com o ato criador concluído, e Deus então vai avaliar a sua obra de forma final. E o texto diz assim:
E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. O que nós vemos aqui é Deus criando seres vivos, animais, e de forma especial e singular, o ser humano. Quem quiser se aprofundar, a recomendação é frequentar a nossa IBD, na classe chamada Quem é o Homem? E ali você vai aprender, por exemplo, uma divergência que há entre a biologia e a escritura. A biologia vai dizer que o ser humano é um animal. A escritura vai dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, não é um animal. Agora, a escritura vai mostrar que quando o ser humano peca, a partir do capítulo 3, à medida que o ser humano abraça o pecado, se contamina com o pecado e se afunda na lama do pecado, vamos dizer assim, o ser humano se animaliza. Ele perde, de certa forma, as suas capacidades e vai perdendo as suas noções humanas e vai se tornando mais instintivo, mais animalesco. Sim, é verdade. Talvez a biologia esteja percebendo isso, que o ser humano afundado no pecado se comporta como um animal. Mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem a missão de revelar o Criador na terra. É isso que vemos. Portanto, eu queria destacar o Salmo 139, versos 13 e 14, em que o salmista demonstra o quão maravilhosa é esta criação e como foi maravilhoso o ser humano ser criado. O salmista vai dizer: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Esse texto ele vai reforçar a ideia, queridos, de que Deus está intimamente ligado, envolvido com a sua criação e especificamente com a criação do ser humano. E ele então, podemos ver aqui que ele nos conhece profundamente, porque ele é o nosso Criador e ele nos formou com um propósito específico. Por isso, não perca de vista, no princípio Deus é o fundamento que nos lembra que a nossa existência e o nosso valor estão enraizados no Deus Criador. Bem, próximo slide, por favor. O segundo ponto que eu queria apresentar para os irmãos, vimos que Deus criou a natureza de forma maravilhosa, criou o mundo de forma maravilhosa, criou o ser humano, os animais, tudo isso de forma maravilhosa. Mas no segundo ponto que eu queria destacar, com os Salmos 19, os 4 primeiros versículos, eu queria destacar para os irmãos aqui hoje, que Deus se revela na sua criação. É tão maravilhoso, é tão esplendoroso, é tão belo, é tão ordenado, transformando toda a desordem em ordem, que quando contemplamos a criação, quando contemplamos aspectos da criação que podemos ver, até mesmo quando estudamos sobre o corpo humano, quando estudamos sobre os animais, quando estudamos sobre o espaço, os planetas, as estrelas, galáxias e tudo que existe, e outras coisas que não existem, que nós não sabemos se existe, mas por exemplo na matemática, quando calculamos o que não se pode ver, quando calculamos as possibilidades, as probabilidades, os infinitos, os tipos de infinitos, quando visualizamos estas coisas, nos aproximamos de Deus, porque a criação, tudo que foi criado, as leis da física, as leis da biologia, da química e o funcionamento das coisas, tudo isso reflete e revela o Criador. Na teologia nós chamamos de revelação geral. Inclusive, Paulo vai dizer que o ser humano no seu pecado vê tudo isso e percebe os atributos de Deus claros à sua frente, e ele prefere não dar glórias a Deus e dar glórias à própria criação, a quadrúpedes, a répteis e a qualquer outra coisa da criação, mas não se rende ao Criador, de tal forma que esta revelação magnífica para o homem caído no seu pecado, por mais que revele o Criador, o homem que não quer Deus, ele não o reconhece, e de tal forma que esta revelação só o condena e o deixa indesculpável. Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32. Mas ainda que o homem não tenha desculpa, aqui estamos
conversando entre pessoas que já tiveram os seus olhos abertos, os seus ouvidos destapados e tiveram a experiência do poder da ressurreição de Jesus e já foram feitos novas criaturas capazes de olhar para a sua volta e dizer glórias a Deus por tudo que Ele fez. O verso 1 dos Salmos 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. A criação, queridos, proclama a glória de Deus. Esse primeiro, número 1 aí que a gente está apresentando, diz isso. A criação proclama a glória de Deus. E a gente diz assim: Senhor, mostra-nos a tua glória. Já estamos vendo, porque a criação é evidência suficiente da glória de Deus. E o número 2, eu também queria mostrar nos versos 2 ao 4, que não apenas ela mostra, proclama, anuncia a glória de Deus, mas também essa é uma proclamação silenciosa e universal. O que significa isso? Significa que não precisa-se de linguagem verbal, não precisa-se não depende de um determinado tempo passar, um tempo iniciar e terminar. Ela é contínua, é uma comunicação. Olha o que o texto vai dizer, verso 2 do Salmo 19: um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia. A criação comunica em linguagem silenciosa e atemporal, universal, a glória do Criador. Esse salmo então ele nos mostra isso, que a natureza é um testemunho contínuo da glória de Deus, o universo é uma obra de arte, e onde cada detalhe expressa o cuidado desse grande artista, esse cuidado, essa inteligência, essa capacidade divina do nosso Deus. A criação então nos convida a contemplar e adorar, reafirmando no princípio, Deus. No princípio, Deus é a verdade fundamental, que sustenta toda a existência. A beleza da criação, queridos, ela é uma declaração constante da presença, do poder, da bondade e da atividade contínua de Deus na sua criação. Não percamos isso de vista, porque quando perdemos Deus do princípio, perdemos Deus do final. Porque nós temos começo e fim. Deus não começa e nem termina, Deus é. Ele afirmou, eu sou. Não percamos Deus do início. Ele nos deu a oportunidade de ter um começo, para que tenhamos um final eterno com Ele. Se perdermos o começo, erraremos o final. Letra C, por favor. Me permita, diante de dois textos que contemplam aqui a criação de Deus, que mostram como Ele, de alguma forma rápida que fizemos isso, mostra como Ele criou o universo, criou o ser humano e tudo que existe, e também o que significa isso, é a revelação dEle, para que nós pudéssemos contemplar e glorificá-lo e adorá-lo e nos render a essa majestade. Me permita nesse momento incentivar, encorajar também com base bíblica, que nós devemos buscar o conhecimento e explorar a criação de Deus. E quem ignora o conhecimento, e quem ignora investigar aquilo que Deus criou, está de alguma forma desviando-se também do propósito pelo qual Deus criou o ser humano. Historicamente a igreja do Senhor, o cristianismo sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento da ciência. Durante a Idade Média, por exemplo, muitos mosteiros, catedrais se tornaram centros de aprendizado, centros de preservação do conhecimento. E com o advento, inclusive, das universidades na Europa, essas universidades que foram fundadas, em sua maioria, por instituições cristãs, religiosas, cristãs, tentam vender uma ideia errada por aí, mas quem desenvolveu as universidades
foram as igrejas, foram instituições religiosas, cristianismo. E quando então essas universidades chegaram e foram desenvolvidas na Europa, o cristianismo continuou a promover a busca pelo conhecimento. E o primeiro ponto que eu queria apresentar para os irmãos sobre isso, é que os cristãos pioneiros da ciência fazem isso porque a Bíblia incentiva. Veja em Provérbios 25, 2. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis, diz aqui Provérbios. Mais ou menos o significado disso é que Deus, ele é superior, obviamente, a toda criatura. Ele é o Criador, por isso ele é superior. Paulo vai dizer, inclusive, que ele habita em luz inacessível, e graças a Deus que ele se tornou acessível em Cristo. Mas o fato é que Deus, em sua essência, ele é transcendente, ele é inalcançável, mas ele se tornou também imanente, ou seja, alcançável, quando em Cristo Jesus ele esteve conosco, habitou entre nós. Mas o fato é que sim, compreender o que Deus faz, existe um certo mistério, alguma coisa que precisa ser investigada, e aquele que procura encontrar, diz a Escritura, quem busca encontra, quem procura acha, e quem procura desvendar aquilo que Deus criou, ou até diria que inicialmente Deus ocultou, vai ser revelado. E por isso o texto vai dizer glória de reis, vai ter uma glória semelhante a de reis. E não é à toa que a Escritura vai dizer que nós no último dia reinaremos com Cristo quando tivermos plena revelação face a face com Ele. Aqui a gente pode entender então que explorar e descobrir os mistérios da criação é uma forma de adorar, é uma forma de honrar a Deus. Então um cristão, ele deve ser conhecido por pesquisar, estudar, mas sempre adorar o Criador. Tem gente que se confunde, gosta de pesquisar tanto que adora a pesquisa, e coloca Deus ali debaixo de um microscópio até. Deus não se permite ser investigado desta forma. Ele não é criatura. Mas o que Ele revelou de si na criação, sim. Mas quando fazemos isso, é para que isso nos leve a nos curvar em adoração. Então teólogos que estudam a revelação de Deus, devem em algum momento, em algum nível, contemplar em tamanha profundidade de Deus, fazer como Paulo. Ó profundidade do conhecimento, da sabedoria de Deus, e se render em adoração. Mas sim, somos chamados e estimulados a investigar e buscar o conhecimento daquilo que Deus criou, porque isso nos leva a nos render a Deus. E eu queria apresentar aqui, vocês já devem conhecer esses personagens, mas rapidamente, alguns personagens importantes da ciência, que não porque fizeram grandes feitos na ciência, negaram a sua fé ou deixaram de confiar em Deus. Pelo contrário, porque confiavam em Deus e tinham fé, é que atingiram êxito tamanho na ciência. Isaac Newton, todo mundo já deve ter ouvido falar dele, pelo menos no ensino médio, na física. As leis de Newton, que na verdade são leis da física que foi o próprio Deus que criou. As leis não são do Newton. O tal do Newton, ele encontrou e o pessoal chamou de lei de Newton, né? Mas o fato é que ele fez grande contribuição para a ciência, e a verdade nós sabemos, senão a gente não perceberia que esse nome é conhecido. O fato é que, não sei se os irmãos sabem, mas ele era um grande teólogo, e ele escreveu mais sobre Deus, inclusive, do que sobre física, do que sobre as suas pesquisas científicas. Isso nos mostra que estudo e fé, ciência e adoração a Deus tem tudo a ver, e nos levam a acertar mais o alvo do que outros que tentam fazer de forma diferente. E outro nome conhecido é o Johannes Kepler, que desenvolveu as leis do movimento planetário. Também era um homem de fé, e ele viu o seu trabalho científico como uma forma de glorificar a Deus. Outro conhecido que teve embate com a Igreja Católica, mas não por menos, ele era cristão, e esse homem era conhecido, o nome dele, Galileu Galilei, e ele via a ciência como um meio de compreender melhor a criação de Deus. Ele acreditava que a natureza era um livro escrito por Deus. Eu fico pensando, esses homens maravilhosos, poderosos na ciência, falavam coisas desse tipo sobre Deus, e eu tenho sentido falta de declarações como essa hoje, dos cientistas de hoje.
Por isso a minha oração é que os adolescentes ocupem o lugar desses homens atuais, que talvez estejam cegos e tornando-se, como diz a Escritura, nécios, loucos, porque estão adorando a criatura e não se renderam ao Criador. Que vocês adolescentes ocupem o lugar desses homens que estão usando de forma torta a ciência, que sempre foi para caminhar e apontar para Deus. E eu queria também fazer uma menção honrosa à maioria dos vencedores do Prêmio Nobel, cerca de 80%, há controvérsia a exatidão do número, mas como matemático a gente pode fazer uma aproximação, eu fiz um arredondamento para menos, para quem é exigente, né? Um arredondamento para menos, mas cerca de 80% dos ganhadores de Prêmio Nobel, ou eles são cristãos, ou eles são judeus, ou seja, creem na criação descrita, que acabamos de ler em Gênesis e também em Salmos. Sabe o que significa isso? Que do ponto de vista do método científico, que pressupõe que eu e você tenhamos que ter uma suspeita, uma ideia para pesquisar alguma coisa, talvez a Terra seja redonda, talvez o Sol gire em torno da Terra, a Terra gira em torno do céu, uma hipótese. Quando nós somos permeados de Deus na nossa realidade, e o nosso pensamento é preenchido por Deus, as nossas hipóteses são mais assertivas, ao ponto de quando realizarmos as nossas pesquisas, encontrarmos a verdade convergindo com a Escritura, que sempre disse isso, baseado na fé. Quer ser um grande cientista, um grande professor, um grande pesquisador, quer ser um grande desenvolvedor daquilo que Deus criou, da criação, quer cuidar bem daquilo que Deus criou, ou seja, todo ser humano, quer cumprir o seu propósito, faça isso do ponto de vista de que Deus, no princípio, Deus. Me permita comentar também sobre a universidade e o cristianismo. Daniel 1,17 diz assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Esse versículo de Daniel mostra aqui 4 jovens adolescentes até 14 anos, mas que no contexto da nação de Israel já tinham a maioridade, mas eles literalmente tinham a idade de adolescentes da nossa cultura atual, que é 14 anos aproximadamente. E eles então, segundo o texto aqui, diz que eles eram dotados por Deus de sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, o que mostra que ser temente a Deus não emburrece, pelo contrário, renova a sua mente e renova a sua inteligência, te aperfeiçoa. E inclusive o texto diz que Daniel, além de ter todo esse conhecimento junto com os seus amigos, ele sabia interpretar também sonhos e visões. E me permita comentar sobre então as universidades da Europa, como por exemplo as primeiras, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford. Elas foram fundadas, queridos, por cristãos, e elas foram dedicadas ao estudo das Escrituras, e também no sentido de estudar as Escrituras para se estudar as ciências naturais. Utilização das Escrituras como um atalho para levar ao entendimento da criação. E a teologia, que hoje é vista sim na academia, na universidade, como uma pseudociência, até já dizem isso, dizem até que não é ciência. Naquele tempo em que as universidades, assim fundadas por homens de Deus, a teologia, ela era conhecida como a rainha das ciências, a rainha das ciências, e todas as outras áreas de estudo eram vistas como maneira de entender a criação de Deus. As universidades que vemos hoje não vivem dessa forma, não executam seus projetos dessa forma. A minha pergunta: onde erramos? A resposta já vem, daqui a pouco. A resposta vem no próximo ponto, pode passar, por favor. Vem disso aí, as filosofias humanistas e a exclusão de Deus. Começamos bem, apesar do pecado lá em Gênesis 3, por causa de Jesus Cristo, do cristianismo, do avanço da igreja em algum nível na sua história, começamos bem. Nos séculos e séculos de cristianismo e desenvolvimento de ciência, mas a partir
das filosofias humanistas e a exclusão de Deus. E eu vou me permitir aqui citar pastor Paulo Vale, que disse que se deixarmos, se excluirmos, se removermos Deus do pensamento, é caos, e a verdade entra em colapso. E o que vivemos é isso. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ninguém tem verdade nenhuma, e está todo mundo brigando, e inclusive com guerras acontecendo. Mas no século 17 e 18, o iluminismo, que é conhecido dessa forma, trouxe uma ênfase na razão e na ciência. Filósofos com essa vertente humanista, que defendem o homem como centro do universo e Deus removido desse centro, esses homens então buscaram desvincular totalmente a religião, a fé da verdade. Buscar a verdade, primeiro precisa se excluir a palavra de Deus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão errados, e estavam mesmo. Eles acreditaram que estavam fazendo isso para melhorar o mundo e a sociedade. Sabe qual foi o resultado disso, meu irmão? Alguns séculos depois, precisamente no século 20, 2 grandes guerras mundiais. Foi isso que resultou tirar Deus do pensamento e da ciência e do conhecimento. Eles estão sem graça, é verdade. A discussão agora é outra. Talvez tenha Deus mesmo, porque a gente errou tanto, mas ainda assim, mesmo sem graça, eles vão aceitar qualquer divindade. Talvez eles vão dizer assim: deve ter sido alguém que criou mesmo, mas não foi o Deus da Bíblia não. Eles vão dizer, sabe o quê? Foi o ET, foi um ser lá do planeta de Saturno, de Júpiter, não sei de onde. Mas eles não vão dizer que foi Deus, porque a palavra de Deus diz que o ser humano não quer Deus. Em última análise, o ser humano tenta excluir Deus da realidade do pensamento, mas na verdade o que o ser humano quer é culpá-lo por toda a destruição causada pelo pecado humano. O ser humano que afirma não a Deus é louco, porque ele sabe que tem Deus. Romanos 1 vai dizer que ele tem conhecimento de Deus na lei do Senhor moral que habita no seu interior, na imagem e semelhança do Senhor. Ele afirma: Deus não existe. Ele é louco. E não apenas louco, na verdade ele sabe que tem, que existe, que essa verdade é real. Ele não quer, a Escritura diz que ele sufoca, que ele afoga a verdade que é latente na criação, porque no final das contas ele quer culpar Deus por tudo de ruim que acontece e aconteceu. As filosofias humanistas em Romanos 1 vão dizer isso que eu já mencionei, Romanos 1, 21 a 23, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, disseram-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A filosofia humanista moderna que afastou Deus da ciência e do conhecimento e afastou Deus da realidade humana, essa filosofia, ela tenta explicar o universo sem citar Deus. Esse esforço é uma tentativa de estabelecer moralidade, entendimento, mas no final das contas só se encontra caos, desordem e confusão. Apesar dessas aparentes boas intenções, discursos de melhorar o mundo, boas intenções entre aspas, o resultado foi um mundo com profundas crises morais e sociais, desordem e caos. Porém, no segundo pontinho aí, número 2, a supremacia da cosmovisão, da visão de mundo cristã, ela é evidente e ela é invencível. 1 Coríntios 1, 20 vai dizer: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? A cosmovisão cristã, a visão de mundo, é essencial para o surgimento da ciência, e a história relata, eu pude aqui mostrar algumas coisas para os irmãos, porque ela estabelece que a natureza, ela não é um caos, ela não é imprevisível, mas a natureza é governada por leis consistentes, racionais, que funcionam porque há alguém, um agente principal, Deus, que as ordenou e as mantém em ordem ainda. Porque se ele sai, é caos, tudo se desmorona.
Crer na criação executada por um Deus que é ao mesmo tempo racional e pessoal, estabelece que o mundo criado é acessível ao entendimento do ser humano, e que foi criado, sim, o ser humano que foi criado à imagem de Deus, e portanto o ser humano é dotado de investigar e entender essa realidade. Além disso, a cosmovisão cristã ela vai valorizar a busca pelo conhecimento, sim, como um meio de adorar, de glorificar a Deus, encorajando o estudo da natureza e o desenvolvimento da ciência como formas de explorar e de apreciar a criação divina. Queridos, nestes 4 pontos que eu apresentei para os irmãos, eu apresentei 2 pontos que mostram a beleza e a profundidade da criação de Deus, e apresentei outros 2 pontos. Primeiro, que é importante conhecer e explorar a criação de Deus, mas é preciso ter cuidado com o que nos trouxe até aqui e que excluiu Deus da nossa realidade, as filosofias humanistas e essa exclusão de Deus. O que a gente aprende com isso? Pode passar, por favor. Primeira lição, que nós devemos sempre, sem exceção, nos maravilhar pela criação de Deus. Precisamos olhar para a criação de Deus e adorá-lo. Eu estava há alguns dias atrás indo pregar na 2ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, igreja mãe da nossa igreja, e de carro com a minha esposa a gente teve a oportunidade na Avenida Brasil ver uma lua enorme, uma lua maravilhosa, uma lua cheia, próxima do horizonte ainda, vermelha, uma coisa linda. A primeira reação nossa não foi só dizer, olha que lua linda, e sim, dissemos isso, mas é dizer, olha como Deus é maravilhoso. O cristão que tem a verdade em si, que não tem a cegueira dos outros homens, que Deus faz parte do seu pensamento, governa o seu pensamento, o cristão precisa olhar para a criação e se maravilhar, assim como o salmista, assim como Paulo, assim como grandes homens de Deus, que quando olham para as obras de Deus, o louvam e o adoram. Amanhã de manhã, querido, quando o sol nascer, glorifique a Deus. Se o sol não for percebido, porque há nuvens, glorifique a Deus pelas nuvens, glorifique a Deus pelas chuvas, glorifique a Deus pela tempestade, se precisa acontecer, glorifique a Deus por tudo que Deus fez, porque isso revela a sua glória e a sua bondade. Isso nos dá segurança de que o mundo não vai se desmantelar, o mundo não vai acabar, a sociedade vai de mal a pior. Vide a Olimpíada e a sua abertura infame, e fora outros episódios dentro da Olimpíada. Pelo menos a minha experiência pessoal vendo isso me deixou assim, meu Deus, que sociedade que estamos inseridos, que loucura é essa, que caos, que desordem. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, cada raiar do céu é prova do amor e misericórdia de Deus. Não tema diante de uma sociedade que excluiu a Deus. Você tem Deus e deve revelá-lo àquele que é cego e surdo, para que ele seja curado, para que ele seja restaurado, para que ele possa ver e dizer também, Deus, no princípio Deus. Adolescentes, jovens, vocês foram chamados sim para entrar na universidade, não para serem catequizados, não para serem cooptados, não para serem deformados, mas para revelarem o Criador. Entrem na universidade conscientes, confiantes da verdade que está nas suas mãos, a palavra de Deus. Não permitam que a mentira prevaleça. Abracem a verdade de Deus evidente, para todos os lados, para todas as direções, para todas as dimensões, 2, 3, infinitas dimensões, se assim a matemática permitir. Abrace a verdade evidente de Deus, e seja um agente revelador dessa verdade. Portanto, maravilhe-se, permita-se ser tomado pelas maravilhas da criação, para que você seja uma pessoa transbordante dessa glória. Segundo ponto, devemos valorizar o conhecimento. Nós não fomos chamados para sermos burros mesmo, perdoe a expressão. É o que tentam dizer de nós, que quando cremos em Deus é porque estamos emburrecendo, queridos. Nós não somos animais mesmo.
A palavra de Deus diz que nós fomos feitos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Qualquer animalização, o nome disso e a causa disso é pecado. Afaste-se do pecado. Sim, afaste-se da mentira, afaste-se da imoralidade, e você será uma pessoa que revela o Criador, que expressa a glória do Criador, uma pessoa que quando olham para você, lembram do Criador e não da criatura. O que vemos em termos de emburrecimento e de resultado da ciência, mau resultado, encontrando erro na sua pesquisa, é aquele que exclui Deus. Porque aquele que exclui Deus está em pecado, e aquele que está em pecado está se animalizando, e de fato sim, encontra resultados errados, encontra mentira, e tenta defender esta mentira, porque ele não quer a verdade. Desonestidade intelectual. Nós não fomos chamados para sermos desonestos, nós fomos chamados para sermos íntegros, como Jesus, e como os grandes homens de Deus, e como grandes homens do passado, cristãos que também desenvolveram a ciência. Portanto, devemos valorizar o conhecimento. Terceiro e último, devemos discernir a verdade. 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o é bom. Na versão mais antiga, retenham o que é bom, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Nós fomos chamados para examinar todas as coisas, nós não fomos chamados para ficarmos aí por aí, sendo pessoas aleatórias, deixa fluir, deixa rolar. Não é por aí que a gente foi chamado. A gente foi chamado para estudar, para pesquisar, para buscar a Deus, para buscar conhecimento, sim. Uns serão doutores, outros não serão, mas todos nós fomos chamados para nos aprofundarmos na busca pelo Senhor, na sua palavra e nas evidências claras na natureza. Mas não se esqueçam, ponham à prova e retenham o que é bom. Porque o que é bom significa, sabe o que? No princípio, Deus, que disse, é bom, é bom, é bom, e terminou, muito bom. Para concluir, meus irmãos, nós vimos no relato da criação, pelo menos eu destaquei aqui, não sei se os irmãos perceberam, mas eu faço perceber nesse momento. Disse Deus. Em todo momento da criação, disse Deus e assim foi, disse Deus e aconteceu, disse Deus, disse Deus, disse Deus. O que vimos aqui é que a verdade na criação, que para nós que temos Jesus, nos leva a contemplar e adorar e nos render ao Senhor, essa verdade mais aprofundada, mais específica, chamada de revelação especial, é a sua escritura sagrada. Se você quer viver no princípio Deus, você precisa abrir a Bíblia, que tem lá no primeiro versículo, no princípio Deus. E este texto sagrado, diz a Escritura em João, no princípio Deus, no princípio era o verbo, era a razão, era a explicação, a motivação, a solução para todas as coisas. Segundo a cultura grega, no princípio era o logos, o verbo, a palavra, e essa palavra estava com Deus, essa palavra era Deus, e essa palavra foi revelada de forma plena, Jesus Cristo. Portanto, no princípio Deus, então no princípio Jesus. Que possamos ter Jesus como princípio fundamental da nossa vida. E lembrar que no princípio Deus é a verdade que sustenta todas as outras. Se não estivermos fundamentados nesta verdade que o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se não estivermos fundamentados nisso, tudo vai se ruir. Portanto, firmemo-nos nesta verdade, porque a criação de Deus nos cerca de beleza, de ordem, a ciência nos permite explorar e entender essa criação, e a nossa fé nos fortalece contra as filosofias que tentam excluir Deus da nossa realidade e do nosso pensamento, e que a gente possa viver se contemplando e se maravilhando com a obra do Senhor, e adorando o Criador, valorizando o conhecimento como um dom que Ele nos deu, e sendo capazes pelo Espírito de discernir a verdade de toda mentira, seja nas pequenas coisas da nossa vida, inclusive em grandes pesquisas da ciência.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, a tua palavra foi pregada, e que possamos nesse momento viver aquilo que ela nos convoca a viver. No princípio, Deus, que possamos nos maravilhar com a tua grande obra em nossa vida, e obra perfeita, a tua salvação, que nos dá condições de contemplar a natureza e de fato cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós nesse mundo. Que possamos, Senhor, valorizar o conhecimento que nos permite aperfeiçoar, cuidar e guardar daquilo que o Senhor criou, e que possamos ser capazes de discernir, Senhor, tudo que nos é apresentado, para que não erremos o alvo, que é Jesus Cristo. Senhor, trabalha no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e que saiamos daqui preparados para dar a razão da nossa fé, independente de qualquer tentativa ardilosa, com falsa preocupação e com oratórias com aparência de conhecimento. Que possamos nos debruçar para o verdadeiro conhecimento, o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Portanto, Senhor, produza isso no nosso meio, no nosso arraial, e que isso possa transbordar para as fronteiras do nosso bairro, da nossa cidade, e possamos proclamar somente uma verdade, a verdade fundamental: no princípio Deus, no princípio era o verbo, Jesus Cristo. Nos abençoa nesse mês em que conversaremos muito ainda sobre isso, e que saímos em cada apresentação da tua palavra, explanação e proclamação, aperfeiçoados, encorajados, fortalecidos, restaurados, para o louvor da tua glória e para a salvação dos perdidos, para que os povos te adorem, porque foram criados para a tua glória. No nome de Jesus, amém. Pastor Carlos.